Então, olha só, na última aula a gente estava falando aqui da parte das células. Nossa, olha, seu Luiz, vocês perderam a primeira aula, mas não tem problema, porque a primeira aula foi mais uma parte basicamente de apresentação, que a gente vai voltar a retomar isso. Então, olha só, o que acontece? O Excel, diferente, por exemplo, do Word, das outras ferramentas, ele já abre naquele conceito de tabela. Aquele conceito de tabela que seriam, né, as colunas, como foi dito antes, que são identificadas por letras, e as linhas, que são identificadas por números. Ok, em relação a isso, até quem não sabe usar o Excel, mas já abriu ele, já viu que ele trabalha desse jeito. Mas como que é isso? Vamos pensar o seguinte, que o grande troço do Excel é que você não trabalha, na verdade, com valores. Você trabalha os resultados sempre com endereços. Falando assim fica meio complicadinho. Como assim endereço? A coluna A se encontra com a linha 1 num ponto chamado célula. Essa célula específica se chama A1. Ou seja, a coluna e a linha, então essa daqui é a B3 que a gente chegou a ver na primeira aula. Vamos agora tentar exemplificar esse conceito dentro da nossa realidade, tá? A realidade que a gente tem do dia a dia. Vamos pensar na seguinte situação. Vamos pensar em 3 caixas. E esse conceito aqui que é o mais importante do Excel, tá? Tem 3 caixas aqui. Essas caixas eu poderia chamar elas de qualquer coisa. Poderia chamar de engradado A, engradado B, engradado C, ou caixa 1, caixa 2, caixa 3, ou container amarelo, container azul e container verde. Só que eu vou chamar essas caixas de células, só para facilitar. Então essas caixas são chamadas de células. Então eu vou chamar essa primeira célula de célula A1. Essa segunda célula eu vou chamá-la de B1. E a terceira célula eu vou chamar de C1. Ou seja, não estou falando de Excel, estou falando de caixas. Esquece Excel. Dentro da primeira caixa eu tenho lá uma quantidade de maçãs que na verdade parecem bundinhas, né? Um monte de bundinha vermelha. Gente, eu só sei desenhar maçã assim, então por favor não sacaneiem minhas maçãs. Na célula B2 eu tenho outra quantidade de maçãs. É porque eu, na verdade, eu queria desenhar a laranja, que é mais fácil. Uma laranja vermelha não ia dar para colar com vocês. Então eu tenho aqui uma outra quantidade qualquer de maçãs. Eu ainda não sei qual é essa quantidade. Só que em algum momento eu vou falar para vocês o seguinte: olha, eu quero saber o total de maçãs que tem aqui e aqui. Só que você não vai falar, você vai me apresentar esse resultado colocando esse total de maçãs dentro dessa caixa, a célula C1. Então, na verdade, o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte: o conteúdo da caixa chamada C1 é igual ao conteúdo da caixa A1 mais o conteúdo da caixa, B1. Ou seja, eu estou dizendo para vocês que aqui você vai botar uma quantidade de laranja que é a soma dessa célula com a soma dessa. Eu estou dizendo que esta caixa é igual a A1 mais B1. Complicado até agora que eu estou explicando? Está dando para entender isso? Que eu sei que quando a gente começa a falar C1, A1, B1, confunde um pouco. Pense em batalha naval, aquele joguinho de batalha naval. É o jeito mais fácil de você pensar isso. Que batalha naval é exatamente isso. A gente pode desenhar os barquinhos, né? E na hora de dar o tiro você dizia a coordenada que você queria. Então vamos voltar aqui para a nossa planilha fictícia. Então vamos dizer que esta caixa A1, a nossa célula A1, tem 300 maçãs. Na nossa caixa B1 nós temos
200 maçãs. Quantas maçãs vão ficar em C1 do Ozônio? 500, né? Bem simples. Dificuldade em relação a isso? Nenhuma. Se eu fosse fazer isso aqui numa planilha, eu diria para ele: bom, em A1 eu tenho 300, em B1 eu tenho 200. Eu poderia tranquilamente chegar aqui, porque eu estou olhando, pô, 300 mais 200, né? Pelo amor de Deus, que conta é essa, né? Ah, não preciso fazer não, vou botar aqui direto, 500. Está feito minha planilha. Óbvio. Tem uma coisa que está faltando aí que é importantíssima. 300 o quê? Adito. O que é 300 o quê aqui? Maçã. Aonde está escrito maçã? Se você não escrever, fica um número solto sem referência nenhuma. Então o correto seria eu ter feito uma linha assim: maçãs caixa 1, maçã caixa 2, para a pessoa que for manipular sua planilha depois, entender o que é aquilo. Gente, a premissa na informática é: sempre que você vai desenvolver alguma coisa que outra pessoa possa vir a utilizar, pense que aquela pessoa é um idiota. Que você tem que criar a planilha que até o idiota entenda, porque tenha certeza, ela vai se fazer de idiota. Por mais que ela entenda o que está ali, ela vai olhar e vai querer tirar onda com você, como se você tivesse vacilado. A gente vai fazer depois tudo discriminado. Ok, beleza, a planilha está pronta. Eu estou apresentando aqui quanto tinha na minha caixa A1, quanto que tinha na minha caixa B1, e estou apresentando o resultado de 500. Tá certo? O resultado está certo, a planilha está absurdamente errada. Por quê? Putz, errei. Não eram 300, eram 3.000. Putz, então tudo bem. Vou acertar aqui e botar 3.000. 3.000 mais 200 igual a 500? Não existe. Por isso que você nunca coloca um resultado de um cálculo na mão. Nunca. Ah, mas eu quero arredondar. Tem fórmula de arredondamento. Ah, eu quero fazer valor aproximado. Tem fórmula de valor aproximado. Nunca digite valores direto. Valores que eu digo de resultados. Tem fórmula para tudo. Para todas as operações matemáticas, para funções lógicas, o que for. Tem sempre uma fórmula para fazer aquilo. Então isso aqui é absurdamente errado. O correto aqui seria você colocar A1 mais B1. Concorda? Tá igual? Não tinha que colocar o igual antes. Se eu escrever desse jeito, não é fórmula, é texto. Eu poderia estar falando: conheço o novo desinfetante, o novo desinfetante A1 mais B1. É um texto. Enquanto eu não colocar igual, para eu dizer que a célula C1 é igual ao conteúdo da célula A1 mais o conteúdo da célula B1. Enquanto eu não botar esse igual, ele não faz conta nenhuma. Isso é regra imutável. Toda fórmula no Excel começa com símbolo de igual. Se não tiver igual, não é fórmula, é texto. Ah, mas então, por exemplo, eu posso digitar o número com igual? Pode, vai dar no mesmo, só que o número não precisa. Se eu escrever A1 é texto, se eu escrever igual a 1 é fórmula. Eu estou dizendo que essa célula, que nesse caso aqui seria a D3, né? Se eu fizer isso, A1 vai escrever assim. Se eu fizer isso igual a 1, aqui dentro vai aparecer o quê? 3.000. Por quê? Eu estou dizendo para ele que essa célula é igual a essa. Então, se essa célula está escrito 3.000, vai aparecer 3.000 aqui. Isso é ótimo quando você tem que fazer totalizadores. Você vem totalizando a opção de coisa, depois você vem fazendo resumo. Aí você vai dizer: ó, essa célula é igual a esse resumo de cá, essa é igual a esse resumo de cá, e assim por diante. Vocês vão ver que tem N coisas que pode... Gente, o Excel permite você fazer contabilidade de uma empresa qualquer. Até empresas grandes. Só que as empresas grandes optam, claro, por programas especializados, que já calculam imposto, não sei o quê. Mas qualquer empresa pode ter sua contabilidade, seu controle de estoque, seu programa de recursos humanos, todo feito em Excel.
A parte do controle de recursos humanos é mais complicada por causa do banco de dados com o nome dos funcionários. Mas a parte de cálculo de folha, qualquer coisa que você imaginar de cálculo é feito aqui. Controle de dotação, você saber quanto que tem ainda para poder usar, que seria só uma conta de subtração. Outro detalhe importante, e não menos importante, os operadores matemáticos. Gente, no nosso dia a dia, a gente tem a soma, a subtração. Dona Sônia, se o monitor tapar, não se preocupa não, tá? Que eu estou tentando ver alguém para botar o monitor aqui em cima, prender aqui para eu ganhar o quadro, tirar essa mesa, mas eu tenho a soma, a subtração, a multiplicação e a divisão. Todos reconhecem os 4 símbolos de operação matemática? Tranquilo para todo mundo, né? Soma, subtração, multiplicação e divisão. Só que o computador não é assim. Soma no computador é simbolizado também por soma. A subtração também pelo tracinho. E acabou. O X para o computador é uma letra, não é um operador matemático. A multiplicação no computador é representado pelo asterisco. A divisão pela barra. Então, aonde eu faria uma coisa tipo 8 dividido por 2, para o Excel é 8 dividido por 2. Aonde eu faria 2 vezes 2, para o Excel é 2 asterisco 2. O mais e o menos é igual. Agora um troço legal, que tem gente que trabalha com Excel há anos e não sabe. Se eu quiser fazer 3 ao quadrado, você trabalha com Excel? Nunca trabalhou. Como fazer a operação de número elevado? Ao quadrado, ao cubo, à quarta potência, assim por diante. Acento circunflexo. Mesma coisa também tem para raiz quadrada e assim por diante. Ou seja, ele tem para todas as operações matemáticas possíveis, ele tem como raiz quadrada, seno, cosseno. Diga, seu Luiz. Esse símbolo aí é no meio entre o 3 e o 2? Sim. 3 acento circunflexo 2. Quer ver uma coisa? Vou fazer aqui só para você dar uma olhada. Vamos dizer que eu quero... Estou aumentando só o som aqui para ficar mais visível. Vamos dizer que eu quero fazer uma sequência de números e saber qual o valor deles elevado ao quadrado. Então eu vou botar aqui, ó. 2, 3, 4, 5 e 6. Eu quero saber esses valores. Vou botar aqui, ó. Elevado a. Oi, fala, amor. Oi, estou em aula, amor. Ah, voltou o telefone de casa? Oh, graças a Deus. Ai, que bom, que bom. Beijo, tchau. Bem que eu reconheci o bonitão no telefone. Que sou eu, né? Que coisa gostosa. Não, fala a verdade, se eu fosse viado, eu me agarrava na rua. Se eu fosse viado, desse de cara comigo, eu me encostar na frente e falar assim, tu é muito gostoso. A foto que tá aqui tá melhor ainda. Tá, não tá? Essa foto é linda, nossa. Eu sou muito fotogênico. Deus, eu acho que quando ele fez, ele quebrou a forma. Só que ele esqueceu de me tirar de dentro primeiro. Então ficou essa coisa linda. Então vamos dar um exemplo. Vamos dizer aqui, elevado a 2. Ou seja, eu quero saber quanto é 2 ao quadrado, 3 ao quadrado e assim por diante. Aí o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou dizer, olha, a célula B1 vai ser igual à célula A1. Repare que eu simplesmente estou clicando. Acento circunflexo e a célula que está o 2. 2 elevado ao quadrado, 2. Mesma coisa para o de baixo. Vou dizer que a célula B2 é igual ao conteúdo. Repara que eu nunca vou falar para vocês que é igual a 3. Eu sempre vou dizer a vocês ao conteúdo da célula. Vou explicar por quê. Então aqui é igual ao conteúdo da célula A2 elevado ao conteúdo da célula D1. Está lá a fórmula. A2, acento circunflexo, D1. Ok. Por quê? Por enquanto aqui está o número 2. Se eu quiser saber qual é a raiz quadrada, o quadrado do número 74,
5.476. A partir do momento que eu mudo o valor aqui para qualquer coisa, ele acerta, ajusta para a minha fórmula. Porque ele não está atrelado àquele número 2 que existia lá antes. Ele está atrelado ao endereço da célula. Não interessa o conteúdo que tem lá dentro. Ele vai ajustar. Agora tem um outro troço legal. Exemplo. Aqui, repara, a fórmula é A1 elevado a D1. Não, aqui eu não posso fazer isso não, mito. Deixa eu fazer na mão mesmo. De novo. Igual ao conteúdo de A3 elevado pelo conteúdo de D2. Desculpa, não fiz direito. Aqui é porque eu não bati o espaço. Ok. Deixa eu apagar esses dois aqui porque não me interessa agora isso não. Está lá o elevado. Da mesma forma que se eu mudar isso aqui para algum número, tipo 30, ele vai ajustar. Se eu agora quero saber elevado ao cubo, tudo bem, elevado a 3. Elevado à sexta potência. Ele já ajusta tudo para mim. Da mesma forma que se fosse uma conta de soma, deixa eu marcar tudo aqui e fazer um del só. Vamos dizer que fosse uma conta simples, eu quero somar aqui minhas despesas de casa. Vou botar aqui luz, nossa, telefone não, só besta. É minha dislexia falando. E água. Tem 3 elementos. Vou colocar aqui que eu gastei de luz R$400, quem dera, telefone R$230 e água R$90. Quero agora saber quanto eu gastei desses 3 itens. Quero saber quanto eu gastei de luz, somando, né? Já sei ali que vai dar 690. Mas tudo bem, eu vou dizer, vou escrever aqui do lado a palavra total, para saber que este valor aqui é referente à soma desses valores, e vou dizer para ele, olha, essa célula aí, a célula B5, é igual à célula B2 mais a célula B3 mais a célula B4. Se tiver qualquer alteração, opa, perdão, em vez de 560, eu bati o tracinho. Ele já ajusta para mim. Só que tem uma coisa aqui que está errada. O que está errado nisso que vocês estão olhando aí? Dá uma olhada bem e vê o que vocês conseguem entender. Eu tenho ali luz 560. 560 o quê? O quê? Faltou números zeros, isso reais, alguma coisa assim. O que é esse número que está sendo apresentado? Esse número que está sendo apresentado não é moeda? Não é quanto eu gastei que eu falei para vocês? Vou até botar aqui, ó, em janeiro eu gastei isso. Só que se eu estou apresentando um valor em reais, eu tenho que botar o R cifrão, que senão fica ali 560 o quê? Pode ser 560 quilowatts que eu gastei. Não é o caso, é moeda. Eu não preciso escrever, essa que é a parte legal, eu não preciso escrever o R cifrão. Aqui em cima, nós temos, para quem fez o curso do Word, está aqui, ó, página inicial. Nós temos todas aquelas formatações que a gente tinha no Word: negrito, itálico, sublinhado, alinhamento esquerda, direita, centralizado. Posso mudar o estilo de letra, posso mudar o tamanho da fonte. Isso depois a gente vai ver aos pouquinhos para quem não pegou o início do curso. Só que aqui eu tenho uma janelinha, isso eu estou no página inicial, tá? Na guia página inicial. Aqui eu tenho um módulo da minha barra de ferramenta especializada para números, aonde eu tenho aumentar casas decimais. Não vou decorar as funções nunca. É só parar com o cursor do mouse que ele te diz que função é essa. Aumentar, diminuir, botar o separador de milhar. Você sabe o que é separador de milhar? É isso aqui, ó.
O número você escreve assim, ele automaticamente vai fazer isso. Não é moeda. Você pode ter percorrido, ele vai te colocar 2 casas decimais com ponto decimal. Detalhe, cuidado, no Brasil o ponto decimal é separador de casa de milhar, perdão. Separador de casa de milhar é caracterizado pelo ponto. E o separador de casa decimal é vírgula. Vírgula para o 00 e ponto a cada milhar. Nos Estados Unidos é o contrário. O separador de ponto decimal é o ponto, né? Ponto decimal. E o separador da casa de milhar é vírgula. Então nos Estados Unidos, por exemplo, isso aqui ia ser assim, ó. Então fui. Ah, mas pô, Sérgio, não tem nada a ver. Tem, se você entrar num site e você for ver valores e o site for americano, os valores vão estar expressos dessa forma. É o mesmo problema que isso aqui, ó. Se eu colocar esta data, que dia é esse? 8 de que mês? 7 de julho. Julho, né? 8 de julho de 2016. Está errado. Porque você não perguntou aonde que é essa data. Se for no Brasil, é 8 de julho. Se for nos Estados Unidos, é 7 de agosto. É padrão. Primeiro vem o mês, depois o dia, depois o ano. No Brasil, é dia, mês e ano. Assim, ó, por que eu preciso aprender isso? Se você sentar num computador e ele estiver no idioma inglês, ou se você estiver num site preenchendo um cadastro e o site tiver padrão americano, ele vai estar com esse formato. Primeiro mês. Aí é um troço esquisito, né? Por que eles acham mais importante saber em que mês eles estão primeiro, para depois saber o dia? Eu quero saber primeiro a hora, não quero nem saber que dia que é. Então, por exemplo, como eu estava falando, temos essa função aqui de números. Eu tenho um formato aqui específico para moeda. Como o meu computador foi formatado no Brasil, ele está no idioma português Brasil, ele sabe que o símbolo de moeda no Brasil é o R cifrão. Correto? Isso é novidade para alguém? Vocês já sabem que já está tramitando no Congresso mudar para o M cifrão, né? Oficializar a merreca. Porque atualmente a gente só ganha merreca. Então por que não oficializar o símbolo merreca? Ué, gente, as coisas acontecem para isso mesmo. Eu soube que na Câmara de Vereadores de Piúma quiseram instituir o Dia Oficial do Vasco. O Dia Oficial do Vasco. Eu não torço por time nenhum. Eu achei divertidíssimo. Eu pensei, vai ter parada de bacalhau, vai ter festival de bacalhau, vai ter alguma coisa. Qual o nome do vereador? Não, eu não sei, não, essa parte eu não sei mesmo. Eu só sei que falaram que foi cogitada a criação do Dia do Vasco. Não, eu não tenho nada contra os vascaínos, mas falou, gente, o Vasco é um time do Rio de Janeiro. Então, pelo menos, vamos fazer um dia do time, né? Rio Branco. Algum time. Como eu não torço por time nenhum, cara, eu não faço ideia. Então, vamos voltar aqui depois do merreca, coitado. Então, o que acontece? Digitei o 560. Se eu clicar aqui, eu estou dizendo para o computador o seguinte: olha, a célula B2 é moeda. Ele automaticamente já coloca. Pô, mas não é só a célula B2. Deixa eu voltar atrás. É todo esse intervalo aqui é moeda. Como que eu fiz isso? Cliquei na primeira, mantive pressionado e vim arrastando. E agora eu disse para ele, olha, isso aqui, ó, é moeda. Ganho tempo. Ah, poxa, mas vou ter que fazer isso toda vez? Não. Vamos dar um exemplo. Aqui eu vou colocar fevereiro, março e abril. Então esse intervalo aqui depois vai ser preenchido também com valores moeda. Então eu já posso, antes de digitar, selecionei o intervalo moeda. Viram alguma alteração? Não, porque eu ainda não digitei nada. Quando eu digitar, ele já assume. Automático. Automático, porque ele já sabe
que aquele intervalo de células vai estar no valor moeda. Tudo que for digitado ali é moeda. Da mesma forma que ele tem um específico para percentual. Mas vamos trabalhar com isso agora ainda não. Outra coisa legal, eu falei que eu vou colocar ali em cima: janeiro, fevereiro, março e abril. Tá? 4 meses só. Pô, vou ter que escrever? Ah, preguiça, né? Escrever é um saco, né? Não preciso. O Excel tem uma função chamada autolistas. A autolista é o seguinte: eu escrevi janeiro, correto? Se eu vier no ponto inferior da célula, é só arrastar. Prontinho. Até onde eu arrastar, ele vai botando o mês. Chegar em dezembro, ele vai janeiro, fevereiro, março, abril, de novo. Da mesma forma que se eu quiser fazer uma lista de números, é só eu botar para ele qual é o intervalo. Olha, o intervalo vai ser de 1 em 1. Então é 1 e 2. Seleciono o intervalo e puxo. Se você botar a barra no ano ali, ele puxa também para janeiro de 2016. Sim. Não sei se ele puxa como 16 ou 2016. Deixa eu ver aqui. Sim, ele até abreviou já para mim, para poder caber na célula. Outra coisa. Segunda-feira. Quero números, mas eu quero os números ímpares. Ok, é só você dizer para o computador qual é o intervalo. 1 e 3. Só que eu não quero moeda aqui não, eu quero número normal, tudo bem? Normal e diminuir as casas decimais. Pronto. 1 e 3, ok? Selecionei o intervalo e puxei 1, 3, 5, 7, 9. Números pares, mesma coisa, 1 e 2. E você pode criar uma lista sua. Exemplo, eu trabalho com semblança de time de futebol, já que a gente estava falando. Então eu vou criar uma lista com o nome de todos os times brasileiros. Quando eu botar a palavra, por exemplo, já que a gente falou Vasco, e eu arrastar, ele vai puxar todos os nomes que tem. Porque, por exemplo, aqui eu comecei de janeiro, por hábito. Mas se eu tivesse começado pelo mês corrente, não, olha, o mês agora é o de abril. Tudo bem, eu vou puxar. Não interessa de onde você começa. Outra coisa, vou botar aqui, abril. Para cá, ele aumenta. Para cá, ele diminui. Mesma coisa para os números. Se eu botar aqui, ó, 8 e 10. Opa, 8 e 19, aliás. 8 e 10. Selecionei e arrastei para cima. Isso são as autolistas. Você pode criar, você cria a primeira seleção, pode ser relação de time de futebol, pode ser relação dos produtos que você tem que comprar para dentro da sua casa. Feijão, arroz, sal, farinha, o que for. Quando você escrever um item nessa lista e arrastar, aparecem todos. Contas de dotação, que eu todas as vezes estou direcionando um pouco, porque eu sei que é o que eles trabalham. Conta contábil, que sempre vem aquelas contas todas em sequência. Você não precisa memorizar, faz uma lista e salva. Quando você botar um número de uma conta e puxar, já vem tudo. Nome de pessoas que estudam na minha sala de aula. Nome de, sei lá, de peças de um carro. O que você precisar, você tem como criar essa autolista. Deixa eu limpar. Agora é o seguinte, quero apagar. Diferente lá do Word, que a gente apagava letra por letra, ou palavra por palavra, aqui eu posso selecionar só uma célula e delete, ou um intervalo de células, ou a planilha inteira. Esse intervalo eu posso fazer do tamanho que eu quiser, tá? Ou a planilha inteira. É só eu clicar aqui, ó, nesse espaço que fica entre a linha das colunas e a coluna dos números. Então é só eu cliquei aqui, ó, selecionar a planilha inteira. Aí eu venho aqui, ó, delete. Lembrando
que eu tenho uma quantidade grande de letras e números que estão disponíveis para mim, ou seja, eu tenho uma quantidade grande de colunas e linhas. Tudo bem. Fiz aqui, deixa eu apagar que não tem necessidade disso tudo não aqui. Só para isso aqui. Eu fiz a fórmula aqui, ó, né? Deixa eu clicar aqui para vocês verem. Eu fiz a fórmula aqui somando célula por célula. Vou perguntar a vocês, deixa eu botar um número aqui que fica até mais simples de fazer conta. Eu sou uma pessoa